Olá, eu sou o pastor Isaías e eu venho hoje responder mais uma pergunta aí de participantes do canal. O que acontece após a morte? O que diz a Bíblia? Mas antes de seguir com esse assunto interessante, só pedir para você, se tiver alguma dúvida, uma pergunta, acesse esse endereço aqui, o WhatsApp ou e-mail, que nós iremos responder de acordo com a Bíblia Sagrada. Afinal de contas, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. A dúvida do jovem que faz parte aqui do nosso canal é sobre a morte. O que acontece com a pessoa após a morte? Eu já quero começar lendo a palavra de Deus. Aqui na minha Bíblia, leio em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Duas grandes perguntas, prezados, os seres humanos têm feito no transcurso dos séculos. O que acontece quando a pessoa morre? Existe esperança para quem morre? A Bíblia responde ambas as questões. E um dos maiores enigmas, do ser humano, mas com base na palavra de Deus nós podemos ter todas as respostas. O sábio diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles não têm recompensa, não têm sentimento e não viverão mais nesta vida. Para entendermos o assunto da morte, temos que compreender, primeiramente, como surgiu a vida, A Bíblia fala em Gênesis, capítulo 1, ou melhor dizendo, capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus pegou lá, fez da terra um boneco, que depois lhe chamou de Adão, um boneco de barro, e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. E quando juntou os dois, o corpo mais o fôlego de vida, ele passou a ser uma alma vivente. A essência do ser humano, ele é uma alma vivente. Ele não tem uma alma separada do corpo. Quando junta os dois, o corpo foi formado do pó da terra, mas o fôlego de vida dá a pessoa completa, que a Bíblia chama de alma, conforme nós vamos ver em Ezequiel 18 e o verso 4. Na minha Bíblia eu leio aqui, Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, e também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Há muita gente sofrendo, com medo, de alguém que morre, ou evocando o espírito de quem morre. Isso é uma doutrina espiritualista, conquanto até bonita e que entrou no cristianismo, de que existe imortalidade do ser humano, de que existe vida depois da morte. Essa doutrina, fruto da mitologia greco-romana, ou até antes disso, já tem notícia dos egípcios que criam imortalidade da alma. Na verdade, essa doutrina não é nova, ela é lá do Jardim do Éden, Quando o diabo se transformou em serpente, foi a primeira sessão mediúnica,
E ele falou da boca da serpente para Adão e Eva: é certo que vocês não vão morrer. E essa doutrina falsa, a mesma mentira que ele contou para Adão e Eva, ele está contando até hoje. Entrou nas igrejas e as pessoas acham que quando morre alguém já vai para o lugar de destino, ou para o céu, ou para algum outro lugar de castigo. Quando na verdade é falsa essa crença. O livro de Ezequiel, Deus falou: todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Alma na Bíblia, prezado, é uma pessoa completa. O ser humano é um ser indivisível. Ele tem corpo e mente. E quando junta o corpo, que é essa parte que pega, e a mente, que é essa parte que não se pode pegar, dá uma alma vivente. Na linguagem de informática, nós chamaria, quando junta o hardware e o software, né, que é a parte física, mais a parte de programa, né, dá um computador completo. Da mesma forma é o ser humano, quando junta corpo e mente, né, o fôlego de vida é o poder que Deus deu para nós vivermos. É a mente. E a mente, prezada, é esse fôlego de vida que a Bíblia também chama de espírito. Espírito não é algo separado do corpo, não. Espírito é essa parte sua que você não pode pegar, sua mente. A Bíblia chama no Velho Testamento, no hebraico, ruá. Ruá, traduzido por espírito, a tradução de ruá é vento. E no grego Novo Testamento, pneuma também significa vento. É a tradução, pneuma é a tradução de ruá. Jesus disse que em João 3, verso 8, quando o Espírito vem sobre nós, ele é como o vento, que você pode não ver, mas você pode sentir. Então, até o Espírito Santo é chamado de vento também, né? Através do Espírito de Deus, que ele criou todas as coisas, né? Ele soprou o fôlego de vida, né? O Espírito, né? Nas nossas narinas do ser humano, né? E o ser humano passou a ser uma alma vivente. O ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. Quando morre, acontece o processo inverso. Aquele poder de vida, aquela mente, né? Aquela parte que você não toca, né? Sua individualidade, sua personalidade, né? Pode chamar de espírito, mas não no sentido pejorativo que se tem hoje aí, que é uma coisa vagando, né? Essa mente, essa personalidade, esse fôlego de vida, ele volta para Deus, mas não como uma pessoa. Volta para o coração de Deus, a mesma coisa que antes de você nascer, aonde estava sua mente? Aonde estava sua personalidade, seu fôlego de vida? Estava lá no coração de Deus. Deus projetou que tal dia você nasceria. E ele escreveu no seu DNA também o dia que você vai morrer. E o dia que você morrer, claro que tem gente que provoca a morte também antes, mas esse é um outro assunto, né? Mas o espírito, fôlego de vida, que poderíamos chamar de espírito, né? Ele volta para Deus, esse fôlego, para o coração de Deus, né? Ele não passa a viver. E o pó volta para a terra. O ser humano que era pó ficou só o corpo inerte, sem vida, vai para a terra, de onde não há sentimento. E o que acontece então com o corpo inerte, sem vida, lá no cemitério, né? Aliás, a palavra grega, koiminterion, significa dormitório. Dormitório. Se você fosse na Grécia Antiga, procurando um hotel lá para dormir, ia chamar koimintério, né? Que é a tradução para nossa de cemitério, onde as pessoas vão para dormir, o sono da morte. Jesus disse que, realmente, confirmou e disse que a morte é um sono. A morte é um sono. João capítulo 11, versos 11 em diante. Os discípulos perguntaram para ele sobre Lázaro, que havia morrido. E Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estarás salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Até os discípulos já estavam embebedados com aquelas doutrinas falsas, né? De imortalidade da alma, né? Acreditavam em fantasma, né? Certa vez Jesus andou
apareceu à noite no mar, né, da Galileia, lá no barco, e eles já pensaram que era fantasma. Então, Jesus falou, nosso amigo Lázaro dorme. Ele falou, não, se dorme, está tranquilo e tal. Aí Jesus falou, Lázaro morreu. A morte, prezados, é como um sono. A pessoa, quando dorme, ele lembra que dormiu, mas ele não lembra de nada que ele viveu durante o sono. Assim também acontecerá com os mortos. Vão dormir até o dia em que haverão de acordar. Mas quando será então, você vai perguntar, pastor, que os mortos haverão de acordar? A Bíblia diz também, e chama isso de ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Na volta de Jesus, que cremos estar breve, pelos sinais que vemos no mundo, Jesus virá para nos buscar, prezados. E quando ele vier, que for ressoada a trombeta de Deus e dada a voz do arcanjo Jesus, os túmulos vão se abrir e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Primeiro, diz Paulo, depois nós, os vivos, seremos transformados. Em 1 Coríntios 15, 51 em diante, diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vier, prezados, ele haverá de acordar aqueles que dormiram na fé e na esperança da sua maravilhosa vinda. E nós que estivermos vivos seremos transformados e juntamente com ele, arrebatados juntamente com eles para o reino do céu, levados para o reino do céu. E os mortos? Os mortos e os ímpios mortos? Os ímpios não ressuscitam, permanecem mortos, diz o profeta Jeremias, como esterco sobre a face da terra. E os ímpios vivos morrerão com o sopro da boca de Deus, diz Apocalipse 19. Em João, capítulo 5, verso 29, diz que os que tiverem feito o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A ressurreição da vida será na volta de Cristo, e a ressurreição do juízo ocorrerá 1000 anos depois da volta de Cristo, conforme Apocalipse, capítulo 20. Portanto, prezados, não há vida após a morte. Seria uma incongruência, porque a própria palavra morte significa ausência de vida, é o fim da vida, é a lei inexorável da vida. Nós vivemos, diz o salmista, num vale da sombra da morte, onde a gente vê as pessoas queridas nossas morrendo até que chega o nosso dia. Portanto, nessa vida nada nos é importante, a não ser que tenhamos uma esperança. O apóstolo Paulo diz que se nossa esperança se restringe apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todas as pessoas. Nós devemos ter uma esperança além do túmulo. Por quê? A pessoa quando morre vai dormir, mas haverá o dia em que acordarão uns para viver eternamente e outros para passar pelo juízo. E para finalizar, gostaria de ler com você mais um texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15 e 16. Diz assim: há um bendito, único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e é capaz de ver, a ele honra e glória e poder eterno. Aqui diz o seguinte, que Deus é o único que possui imortalidade. Portanto, é uma doutrina, por mais que seja bonita, carinhosa, mas é satânica. Não creia nisso não, de que tem vida depois da morte.
que a pessoa morreu, foi para o céu, foi para o purgatório, para o limbo. Isso tudo são enganos que a serpente começou lá no Jardim do Éden, está trazendo até a nossa vida na modernidade. Não creia que tenha vida depois da morte, não precisa temer também quem morre, porque só o corpo ali inerte, sem vida, não faz nada para ninguém, vai para a sepultura dormir. O seu fôlego de vida está lá de volta no coração de Deus, e na volta de Jesus vai se juntar novamente. O fôlego de vida Deus vai enviar pelo seu poder, vai juntar com aquele corpo inerte, sem vida, em pó, lá na sepultura, ou nos mares, ou no fogo, onde tiver pelo poder de Deus, a pessoa vai ressuscitar novamente, conforme eu li para você, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados. E iremos para o reino do céu, todo aquele que nele crê. Quem não crê, será condenado. Portanto, prezados, o único que possui imortalidade é Deus. O ser humano não é imortal. E esse Deus pode nos dar a imortalidade. João capítulo 17, verso 3 diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, prezados, nós precisamos ter uma esperança para além do túmulo. Porque todos morreremos, é a lei inexorável da vida. E o que acontecerá depois? Cada um de nós aqui decide. Quem morre vai para a sepultura dormir, mas haverá um dia que hão de acordar. E qual das ressurreições você gostaria de estar? A ressurreição da vida ou a do juízo? A decisão, a escolha é sua. Aceite a Jesus, pois Ele é o único caminho da vida eterna. Vamos orar. Pai amado, que abençoe essa pessoa que está comigo aqui nesse vídeo, suas famílias, e onde quer que Ele alcance pessoas sinceras para o Teu reino, para que aprendam através da Tua palavra, leiam a Tua palavra, fiquem livres dos enganos, do mal, de toda teoria falsa. Aprendam que a morte é essa tragédia, mas que um dia o Senhor virá para nos dar a bem-aventurada esperança. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E nunca se esqueça, a voz é minha, mas a palavra é de Deus.